Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Luiz Freitas para mais um vídeo a respeito da obra do Robert Greene. Eu fiz questão de não te, vamos dizer assim, te excitar já no início do vídeo com a proposta dessa lei que nós vamos tratar hoje, dando sequência. Aí não sei se você assistiu a lei anterior, que foi a Lei 26, bastante interessante, mas nós vamos dar sequência, obviamente, com a Lei 27, mas como a chamada dela é uma chamada bastante longa, eu vou fazer questão de ler junto com você para que nós é, estejamos aí sincronizados no nosso raciocínio. Eu vou pedir desculpa a você, pode vazar algum ruído aqui para dentro do nosso áudio, porque eu estou ao lado de uma construção, não tem um estúdio montado, então aqui a gente vai fazendo as coisas no improviso, mas eu acredito que vou tratar o áudio de uma forma que vai ficar perfeitamente compreensível, mas eu te peço também para ser compreensivo ou ser compreensiva nesse momento. Como eu falei, meu nome é Luiz Freitas, eu atuo no ensino da engenharia e também das ciências exatas. Criei esse canal para compartilhar somente coisas boas. E com isso, eu te peço que me honre realmente com a sua inscrição. Eu vou voltar aqui a inscrição para que você se sinta estimulado em nos acompanhar e fortalecer esse canal, que, como eu falei antes, só compartilha coisas positivas. E aqui nós estamos na playlist Sala de Leitura, organizando toda a obra do Robert Greene, obviamente sob o ponto de vista desse professor. De repente, junto com a inscrição, você também vai deixar aquele like da confiança, entendendo de que eu estou fazendo aqui o meu melhor. Vai comentar, de repente, deixando alguma crítica para que a gente melhore mais ainda, mas também discutindo conosco aquilo que está sendo apresentado aqui. Você vai ver que essa lei não é fácil, tá? E esse comentário, obviamente, vai ser respondido por mim, pelo menos os primeiros comentários, e também compartilhando. Eu sempre digo que, de repente, eu e você podemos ser aquele motorzinho que vai agir sobre a vida de alguém, aquele alguém que está esperando aquele empurrãozinho para partir para o mundo da leitura, e eu e você sabemos que o mundo da leitura é mágico e realmente fornece para a gente algumas competências que aquele que não lê não entende. Vamos lá? Vamos colocar a mão na massa então? Vamos falar sobre essa obra aqui, segundo a visão da Lei 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos, ou seja, um antro de devotos. Nós estamos nas 48 leis do poder e essa leitura e interpretação é de responsabilidade totalmente minhas. Vamos para o julgamento dessa lei. As pessoas têm um desejo enorme de acreditar em alguma coisa. Torne-se o foco desse desejo oferecendo a elas uma causa, uma nova fé para seguir. Use palavras vazias de sentido, mas cheias de promessas. Enfatize o entusiasmo, de preferência, a racionalidade e a clareza de raciocínio. Dê aos seus novos discípulos rituais a serem cumpridos. Peça-lhes que se sacrifiquem por você. Na ausência de uma religião organizada e de grandes causas, o seu novo sistema de crença lhe dará um imensurável poder. Normalmente, eu só coloco aqui de novo a minha carinha depois que eu já comentei sobre alguém na história que usou de forma efetiva, de forma bem-sucedida ou de forma mal-sucedida aquilo que preconiza a lei. Porém, eu quis fazer desse vídeo um vídeo diferente e um vídeo que, de repente, te motive a refletir mais sobre as coisas. Quando nessa lei ele coloca dessa forma: na ausência de uma religião organizada e de grandes causas, o seu novo sistema de crença lhe dará um imensurável poder. Aqui eu poderia falar sobre várias personagens importantíssimos da nossa história. Por exemplo, Mahatma Gandhi, incrível. Mandela, controverso, mas também, de repente, um cara que você vai admirar porque teve muita ousadia. Mas eu resolvi trilhar um outro caminho, que é o caminho trazendo mais para o nosso campo de conhecimento no sentido de ser mais atual ainda. E que trabalhou em algo que realmente veio a... e eu acho que você vai concordar comigo. Passou a ser um estilo de vida. Como se fosse uma religião. Como se fosse um nicho de pessoas diferente dos comuns. De quem que eu estou falando? Vamos lá. Vamos falar sobre ele, Steve Jobs.
Em uma das literaturas que eu li sobre Steve Jobs, aliás, era uma bibliografia não autorizada, eu li uma frase que me impactou bastante. O autor dizia que o Steve Jobs ele tinha o poder, a competência de fazer nascer em nós a consciência sobre uma necessidade que na realidade a gente não tinha. E eu acho que a marca Apple e todo o seu ecossistema, e aí vamos falar daquilo que a gente mais tem contato, notebook, celular, tablet, esse ecossistema passou a ser um estilo de vida. Eu acho que você vai compartilhar da minha reflexão. Veja, eu não estou falando, não estou atrelando a isso algo negativo e nem estou dizendo que isso é positivo. Eu só estou dizendo que é uma realidade. Aliás, se tornou assim, né, como se fosse um mundo dividido em duas classes. Alguém que usa o sistema da Apple e alguém que não usa o sistema da Apple. E parece que a humanidade agora é dividida nesses dois grupos. Isso é até engraçado. Mas se a gente for estudar um pouco mais a fundo, a coisa realmente vai para, vamos dizer assim, profundidades assim incríveis. Bom, deixa eu colocar a tela cheia aqui para ficar mais fácil para você ler. E ó, começou o barulho da construção aqui, hein? Steve Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955. O local de nascimento foi São Francisco, na Califórnia. Ele foi adotado por Paul e Clara Jobs, que viviam em Mountain View, na Califórnia. Aqui eu quero dizer para você de que isso aqui foi fruto de pesquisa, ok? Se de repente você encontrou outros dados, por favor, coloca aí no comentário, ok? Mas isso aqui foi o que eu encontrei na minha pesquisa, tá bom? A questão é o seguinte, do legado, eu acho que nem precisaria falar muito sobre o legado de Steve Jobs. A marca Apple é ligada intimamente a Steve Jobs. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né, a minha cara aqui. A marca Apple, né, que vem do sistema Macintosh, né, ela está intimamente ligado ao Steve Jobs, isso é inegável, né? Ele é como se fosse a cara da marca, né? E ele deixou o legado de uma empresa, primeiro uma empresa que é uma fábula, né, em termos de valor, né? Então ele realmente deixou um legado bastante representativo. No campo da educação, ele frequentou uma escola em Cupertino, na Califórnia. Depois ele foi no ensino médio, né, o que é equivalente ao ensino médio aqui no Brasil. Ele foi para Oregon, né, isso em 1972. Ele abandonou esse colégio após 6 meses, não teve a adaptação, segundo a minha pesquisa. No entanto, ele continuou a frequentar as aulas, mas de forma auditiva, incluindo um curso de caligrafia que mais tarde influenciaria o design dos produtos da Apple, assim reza a lenda. Em termos de carreira, Jobs iniciou sua carreira na Atari, quem é da minha geração sabe muito bem do console da Atari, em Los Gatos, na Califórnia, como técnico, antes de ser, né, atuar como cofundador da Apple Computer, com Steve Wozniak. Eu li um livro, inclusive, sobre isso, que falava exatamente do conflito que ele tinha com o Wozniak. E essa criação da Apple data de 1976 na garagem dos seus pais, e sob sua liderança a Apple lançou o Apple I e mais tarde o revolucionário Apple II, e que se tornou um dos primeiros computadores pessoais de sucesso. Eu venho da época de que não existiam computadores pessoais, então admiro bastante quem, né, conseguiu criar portabilidade na questão da computação. Ele saiu, né, teve um período que ele saiu, na verdade saíram com ele da Apple, e depois, por uma necessidade estratégica da própria empresa, ele retornou, como diz na minha terra, por cima da carne seca. Steve Jobs morreu em 5 de outubro de 2011, em Palo Alto, na Califórnia, devido a um câncer no pâncreas. Esse foi o resultado da minha pesquisa, mas por favor, eu não, como eu coloco sempre, eu não sou dono da verdade. Se de repente eu falhei aqui na minha pesquisa, por favor, coloque, e será feito, pelo menos através dos comentários, as correções devidas. Vamos aqui um pouquinho mais para frente de um resumo que eu fiz da minha impressão sobre o Steve Jobs. No mundo corporativo, Steve Jobs foi cofundador da Apple, também
que também exemplifica o uso dessa lei, embora de uma forma bastante diferente, quer dizer, não pelo campo da religiosidade, certo? Isso fique bem claro. Jobs criou uma nova fé em torno da inovação e do design de produtos de tecnologia, gerando uma base de consumidores e seguidores quase devotos. Ele usou palavras carregadas de promessa e apresentações carismáticas para criar uma expectativa quase mística em torno dos lançamentos de produtos da Apple, solidificando a marca como uma líder incontestável em inovação. Não sei se você gosta dos produtos da Apple. Eu não uso os produtos da Apple, mas usei durante um bom tempo e afirmo são excelentes. Mas aqui não é essa a questão. A questão é a aplicabilidade da lei. Ele sim foi um revolucionário dentro do campo da inovação tecnológica e ele foi o cara que, por exemplo, enquanto todos estavam perseguindo em termos de inovação equipamentos, ou por exemplo, vamos para controle remoto, o mais cheio de botões possível, Steve Jobs foi lá e minimizou a quantidade de botões. Se de repente você tem um iPhone hoje, pensa no iPhone lá de trás, as gerações mais longínquas, e você vai ver que ele dispunha de mísero um botão na tela, na parte fronteira, na parte de frente do celular. Se você tem uma Apple TV em casa, você sabe do que eu estou falando. A minimização em termos de botões, de detalhes no controle. Ou seja, ele foi um revolucionário, isso não dá para se negar, você pode não gostar da figura, mas ele foi um revolucionário e criou adeptos dessa, entre aspas, fé, dessa cultura da minimização, por exemplo, de botões dentro de um controle ou dentro de um equipamento, né, na frente de um equipamento. Então, por isso que eu coloquei aqui o Steve Jobs como um representante da aplicação, da boa aplicação dessa lei que é muito controvérsia. Aliás, eu estou falando em janeiro de 2024 e nós aqui no Brasil estamos, quem navega pelas redes sociais, estamos recebendo assim um boom de memes a respeito de um coach brasileiro que sim, fez da base da sua oratória um campo religioso, então ele se baseia no campo religioso, e que também conduz ali os seus seguidores de uma forma muito parecida com a que Steve Jobs agia, no sentido de se apoiar em algo que de repente se diferencia de todo o resto para ter os seus adeptos, o seu séquito de adeptos. Lembrando, não estou falando nem que isso é bom, nem que isso é ruim. Só estou falando da aplicação de uma lei e que, como todas as outras leis do livro do Robert Greene, são realmente controversas. Pois bem, esse vídeo foi um pouco mais longo, mas porque o assunto dá panos para manga. O que é que você acha? Deixa aí nos comentários qual a figura atual ou da história que você lembre de que tem a aplicação dessa lei de forma bem colocada ou de forma mal executada e que de repente você diz, poxa, esse cara é o símbolo da aplicação dessa lei, só que não deu certo. Ou é o símbolo da aplicação dessa lei e, cara, deu muito certo. Deixa aí nos comentários e te convido, na sequência, a assistir os vídeos que eu estou deixando aí mais para frente e também a playlist que está colocada esse vídeo aqui, para que você veja de forma organizada já as 27 leis, as 27 primeiras leis do livro denso, do livro que merece reflexão, que é o livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Te agradeço imensamente pela companhia até esse momento. Nos vemos no próximo vídeo, Lei 28, se Deus assim permitir. Muito obrigado.